Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo nesse canal. Esse canal aqui é o Luz no Kenin, trazendo mais um vídeo falando sobre qualquer coisa que me vier à mente, falando qualquer coisa. Aí falo sobre qualquer coisa, seja pessoal ou seja dando uma opinião, não sei. Esse canal é meu, então eu posto o que vier à mente, o que eu quiser. E rapaziada, hoje eu vou falar um bagulho. Eu não sei se todo mundo sabe, acho que se alguém ver minha live, porque nos vídeos eu não mostro o rosto, mas quem vê minha live e no meu Instagram sabe que tipo eu sou gordo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência sendo gordo, porque eu tenho duas perspectivas. Eu sou uma pessoa que foi gordo desde a infância, mas eu também já fui, na adolescência, já fui magro, não só magro, como meio marombinha. Antes dessa coisa de ser maromba no meio dos adolescentes ser algo, porque hoje é meio cool, tá ligado? Hoje em dia é uma coisa até meio hypada, que eu vejo muito adolescente. Hoje existe até uma comunidade ativa de academia nas redes sociais. Você vê, por exemplo, no TikTok ou no próprio Instagram, você vê esse comunidade ativa e grande. Algo que anos atrás, pra ser sincero, era essa questão de ser marombeiro, de academia, era algo ainda muito nichado. Óbvio que não, se você voltar cada vez mais, tipo, na minha época já tinha pessoas, tipo, já tinham, tipo assim, grandes influências, renome, tipo assim, gente que já tinha um nicho até que bem grande de academia. Você já tinha nomes como Cariani, Júlio Barchin, desde essa época, 2016, 2017, porque se você for parar pra ver cada vez antes, isso era algo menos nichado ainda, sabe? Porque hoje em dia, questão de academia, todo mundo sabe. Hoje em dia, acho que até quem não é do meio maromba conhece mais ou menos essas pessoas, Renato Cariani e tudo mais, sabe que certos preconceitos é só preconceito, tipo, só fica grande, musculoso quem toma bomba, ou esse tipo de impressão. O pessoal acha que hoje sabe alguns tabus que eram muito mentira, que antigamente você pega, sei lá, começo dos anos 2000 ou anos 90, as pessoas tinham essa impressão de que marombeiro só usa bomba e outras várias coisas, sem dizer que não era algo tão falado, pelo menos não na grande mídia, por não ter redes sociais, não tinha essa grande visibilidade, esse mundo maromba, digamos assim, e que graças às redes sociais foi cada vez crescendo. Como eu falei, na minha época, como se fosse muito tempo atrás, pelo menos na época que eu entrei em academia, conheci esse mundo em 2016, já tinham nomes grandes, já tinham muitos youtubers que hoje em dia são maiores ainda no meio maromba e que já faziam diversos conteúdos para ajudar quem era iniciante, questão de dieta, como calcular macro, exercícios. Tem várias gente que eu acompanhava nessa época, que hoje em dia é grande, hoje em dia até fazem outros conteúdos, ainda no meio maromba, mas não necessariamente de explicar, de ensinar as coisas. Você pega, por exemplo, o Gorronoid. O Gorronoid eu conheço desde essa época. Se eu não me engano, em 2016, 2018, por aí eu já conheço o Gorronoid. E o Gorronoid, ele na época, ele fazia vídeos explicando, tipo, muito bem explicado, sobre questão de dieta, como você calcular as coisas e tudo mais. Ele fazia um vídeo muito explicativo. E que hoje em dia ele continua no meio maromba, mas ele até dito que ele é tipo o canal do Léo Dias da Maromba, que ele faz vídeo tipo assim, eu vou mal dizer, mas como se fosse de fofoca, mas ele só faz vídeo de opinião, tá ligado? Tipo, acontece alguma coisa no meio maromba, ele pega a notícia e comenta em cima, explica o que aconteceu. É um canal de notícias barra opinião, mas que no meme é tipo o canal de fofoca da Maromba. Focando muito nisso, eu tô até esquecendo o foco principal que eu ia falar nesse vídeo, mas só desse background, porque nessa época eu conheço muita gente do meio maromba, vamos dizer assim, antes de virar mainstream, tipo, um cara que hoje em dia tá voltando aos poucos pra rede social, que até me surpreendi que ele voltou meio assim pro meio maromba, que ele tinha dado uma afastada no meio maromba, até com o próprio Ronnie Coleman, que uma pessoa nessa época que eu curtia muito, que eu via muitos vídeos, era o Caio Botura. Eu via muito, principalmente porque ele na época, ele era natural, e no meio maromba não era tanta gente assim natural, digamos assim, e ele era um dos grandes nomes que tava no meio desses caras tudo que usava anabolizante, e ele era um dos poucos que era natural e tava nesse meio e tudo mais, por isso eu sempre tinha ver os vídeos dele, e o que me ajudou muito, questão de informação, tanto os vídeos de treino quanto de dúvida, e sem dizer que ele fazia uns documentários próprios assim, tipo, quando ele competiu pela primeira vez hormonizado, ele tem uns documentários em si muito bacana, que foi ele mesmo que produziu, filmou. Voltando ao foco do vídeo, como eu ia falar da questão da experiência, desde criança eu sempre fui uma criança gorda, ou seja, já é do meu biotipo, já no questão biológica, eu ser gordo, eu ganhar massa com facilidade. Então, o que eu sempre vi em questão de reflexo da sociedade é sempre um desprezo, sabe? Eu sempre sofri um desprezo assim por parte das meninas
questão de rejeição, de não gostar de mim. Exemplo, eu já ouvi, quando era criança, uns 5 anos por aí, ouvi de uma colega de sala que ela prefere morrer do que te dar um abraço. Pra uma criança de 5 anos, acho que é meio complicado ouvir isso, sabe? Você não entende o porquê disso. E dos meninos era a mesma coisa. Por eu ser gordo, eles dificilmente usavam isso como desculpa pra não me chamar pra brincar. Por exemplo, não vamos chamar ele pra gente brincar de pique-pega, porque senão, como ele é gordo, ele não vai conseguir correr. Então não vamos nem chamar ele pra jogar bola, porque além dele não conseguir correr, a gente pode confundir ele com a bola. Por exemplo, uma coisa que eu reparar anos depois, quando eu cresci, é que quando eu era criança, vamos dizer assim, o anime que eu via mais assim era Naruto. Já os meus colegas sempre curtiram Dragon Ball. E eu queria brincar com eles e tudo mais. E eles brincavam de Dragon Ball, então eles falavam, eu sou tal personagem, eu sou Goku, eu sou Vegeta. Aí pra eu entrar no meio, eu falava, não, quero brincar também. E eles sempre falavam que eu era o Majin Buu, só que na época eu não sabia que personagem era esse. Eu só aceitava, porque não, beleza, eu sou o Majin Buu pra brincar com eles. E hoje em dia eu sei o porquê de eu ser o Majin Buu, né? Eu acho que é autoexplicativo pra quem conhece Dragon Ball. É o personagem rosa, gordo, e que pra batalhar com os inimigos ele come os outros ou transforma em chocolate. Exatamente um personagem muito apropriado pra quem é gordo. E óbvio que eu tive vários tipos de apelidos até uma pré-adolescência, questão de eu ser gordo, tipo Free Willy e entre outros variados. Então eu sempre reparei esse desprezo, essa aversão a mim, ou essa preconceito, digamos assim. Óbvio que preconceito eu acho que é uma palavra pesada, porque não chega a ser algo, por exemplo, não sofri um preconceito como, por exemplo, uma pessoa negra sofre ou um gay sofre, digamos assim, preconceito mesmo. Era só um bullyingzinho, sabe? Que é algo que quando você, eu acho que é adulto ou adolescente, você já é meio foda-se pra isso, mas quando você é criança, essa exclusão, esse isolamento que os outros fazem com você fica meio pra baixo mesmo, porque você não entende o porquê daquilo, do porquê, tipo, caralho, por que o ser gordo afeta tanto assim? Eu acho que esse tipo de coisa na cabeça de uma criança é difícil de entender. E óbvio que isso me trouxe cicatrizes. Por exemplo, eu sei que se eu entrar hoje na academia e ficar com o físico mais bonito do mundo ou algo assim, eu não vou conseguir me ver bonito, eu não vou conseguir aceitar a minha aparência, ou até mesmo se alguém me elogiar, eu não vou tipo assim, para, não sou bonito, não, falo não, obrigado, pô. Mas sinceramente, dentro de mim, se aquela pessoa falar que eu sou bonito, além de eu não acreditar, dependendo da pessoa, eu posso até achar que a pessoa tá zoando com a minha cara, mas eu simplesmente vou agradecer e falar obrigado, simples, sabe? Então eu sempre sofri esse tipo de coisa até minha pré-adolescência, digamos assim, na minha adolescência em si, digamos assim, nono ano até o final do ensino médio. Eu tive algumas coisas que acabou fazendo eu emagrecer muito. Não vou entrar em detalhes do porquê eu emagreci muito, mas eu emagreci muito do quesito ficar magrelo, tipo magrelo, digo assim, tipo magrelo mesmo, tipo osso mesmo, tipo eu fui de um cara gordo pra um cara muito magro na adolescência. E depois que eu resolvi o que me causou eu emagrecer tanto, melhorei, só que eu tive que continuar com uma dieta restrita eu digo assim, só comia coisa saudável, brócolis, arroz integral, porque era questão de saúde, então eu só podia comer coisa saudável. Eu não comia, muito raramente eu comia, sei lá, uma pizza, por exemplo, com a família, mas até quando eu ia comprar alguma coisa, eu via tabela nutricional e eu evitava ao máximo, se qualquer coisa, um pão integral, alguma coisa assim, tivesse no rótulo açúcar, eu não comia. Eu só comia se tivesse, por exemplo, açúcar mascavo. Aí eu comia. Então, por eu comer só coisa saudável e meu biotipo, ele ser de ganhar massa, ou seja, eu não sou uma pessoa pra ser magrela. Meu biotipo, biologicamente, eu sou feito pra ganhar massa. Então, primeiro ano de academia, comendo só saudável e sendo biotipo pra ganhar massa. Então, eu acabei ganhando um físico maneiro, fiquei com uma aparência maneira. Aí a gente percebe a diferença do tratamento, sabe? As garotas começam a ser mais simpáticas. Até os caras começam a ser mais legais com você. As pessoas não, sei lá, elas começam tipo ser mais gentis com você, ser mais simpáticas com você, ou elas não têm expectativas ruins de você. Pelo menos eu reparei isso. Então o tratamento que as pessoas têm só por você ser magro já é totalmente diferente. Você já não, as pessoas evitam fazer bullying com você, algo assim, vai como se você fosse mais respeitado, sabe? As pessoas não implicam tanto com você, não mexem tanto com você. Você percebe um tipo de tratamento, como eu falei, de ambos os sexos, tanto de meninas quanto meninos.
femininos, e eu fiquei até, foi uma época que eu até estranhava, porque, pô, imagina, o sexo feminino que me desprezou tanto, chega agora na minha adolescência, pô, todo meninas simplesmente viraram simpáticas comigo. Então, isso foi uma época que, por eu estar com a cabeça zoada na época, ou também eu não via, por exemplo, pô, como eu falei, alguém me elogiava, algo assim, eu sempre achava que era um tipo de deboche. Eu nunca achei, porque pelo menos era assim na minha infância, se alguém me elogiasse, me chamasse de bonito, era porque tava debochando da minha cara. E eu fui assim até o começo, digamos assim, da vida adulta, que eu comecei a tomar medicamentos e tudo mais, comecei a voltar a comer coisas sujas, digamos assim, alguma coisa com açúcar, hambúrguer, coisas assim, tipo alimentos processados, digamos assim, tipo alimentos que, porra, voltar a comer coisas que todo mundo come, sabe? Aí eu voltei a comer coisas assim, ganhei peso, aconteceu algo que eu nunca imaginei que ia chegar, que tipo, eu cheguei mais de 100 quilos, eu ainda tô com mais de 100 quilos, porque, por exemplo, nessa época que eu tava, digamos assim, magrinho, fortinho, eu pesava quando eu fiquei mais magro, acho que eu cheguei a pesar 60 quilos, aí depois 70 e pouco, aí quando eu comecei a engordar mesmo, eu cheguei aos 80, mas eu não tava tão com aparência assim de gordo, só quando eu comecei a chegar nos 100 quilos, que aí, porra, eu tô roliço. Aí a gente aí percebe aquele tipo de tratamento voltar, sabe? Todo mundo, preconceito, as pessoas te olham diferente, voltam a te menosprezar ou esperar menos de você, ou você vê que as pessoas não te respeitam tanto como antes, quando você tava magro. Só que o que me surpreendeu nesses últimos tempos é que, mesmo eu não estando, tipo assim, estando gordo, eu ainda consegui, tipo, flertar com algumas mulheres, digamos assim. Tipo, isso é correspondido, que eu nunca imaginei na minha vida, sabe? Mas não deu em nada, não. Eu acho que é isso, rapaziada. Eu acabei comentando mais sobre o mundo maromba e minha experiência curta. Eu acho que eu não consegui explicar tanto assim minha experiência sendo gordo e magro. Mas eu acho que é isso. Acho que também tem a questão, tipo, cara, se você quer ser gordo, foda-se, tá ligado? Tua vida, mas provavelmente quando falam essa coisa de você emagrecer, não por questão de estética, mas por saúde, é verdade, é muito melhor você se cuidar, fazer exercício físico e comer de uma forma mais saudável. E nem questão de estética, por exemplo, se você quer ser gordo, seja gordo. Mas, por exemplo, você pode ser um gordo forte, tá ligado? Tipo, você pega o Thor do God of War Ragnarok, pô, ele é um cara gordo, mas, porra, musculoso, fortão. Você pega um cara, por exemplo, os powerlift, pega um peso pra caralho e não são shapeados, mas, porra, os caras são fortes pra caralho, tu sabe? Dou exemplo de atleta, mas sem entender, pelo menos não é só estética, cara. Eu falei dessa questão da estética, de comer prato, mas hoje em dia eu sou meio foda-se pra isso. Tipo, como eu falei, quando você é criança, passa por isso, você ter a mente de criança é meio complicado, mas quando você já é adulto, você já, porra, não liga pra opinião dos outros, é tipo, foda-se, cara. Ah, porra, você tá, o que tem, sabe? É tipo, foda-se. E hoje em dia é mais, tipo, porra, e uma coisa é verdade, cara. Por exemplo, agora que eu tô treinando por mim, fazendo as coisas por mim, falando, porra, quero ficar bolado, fazendo as coisas de fato por mim, não, porra, vou ficar musculoso porque eu vou agradar as mulheres. Não, vou, porra, botar o shape aqui porque, porra, eu vejo, sei lá, porra, eu vejo o shape do Ramon, quero ficar igual ele, sabe? Você tá fazendo bagulho por você. Eu vejo que eu tô progredindo mais agora que eu tô fazendo por mim do que pelos outros. Então, realmente, cara, se você for começar a questão de musculação, treinar, pensar em ter um shape, faça por você, cara. Se você for muito querer fazer pra agradar os outros, dificilmente você vai dar continuidade. Faça porque você gosta. Eu nem falo questão de musculação, porque às vezes as pessoas se obrigam, não, vou direto pra musculação pra poder ficar shapeado. Mas tem vários outros esportes aí. Se você vê que musculação não é pra você, cara, pratica uma luta, boxe, natação, qualquer esporte, cara. Só pra pelo menos não ficar parado já é muito bom. Se você quer emagrecer, pô, atividade física, uma dieta e faz isso por você, mano. Porque se você fazer pelos outros, dificilmente você vai dar seguimento pra aquilo. Eu acho que é isso que eu falei o que eu tinha pra falar. E valeu quem assistiu daqui. Valeu, falou e tchau!